aqui em mais um Momento Eva, com minha colega ginecologista, faz a parte de sexologia e também a parte de implantes, doutora Milena Brandão. A gente foi colega desde contemporânea na Universidade Federal, né, Mi? E desde lá a gente era muito amiga, só que aí ela foi pro interior, tá lá, né, em Petrolina. E agora a gente sempre se falando, ela disse que vinha em Salvador de Superaê, que a gente vai fazer o nosso Momento Eva, porque ela tem muito a passar pra gente com essa parte de sexologia de implantes. Eu queria ver como é essa realidade, Mi. Você lá em Petrolina, as pacientes te procuram quando elas estão... geralmente, a minha curiosidade em relação à sexualidade, né? Porque as pacientes é uma coisa que ela não fala. Às vezes você pergunta como é que tá o seu relacionamento, ela não fala muito. Agora, se você for perguntar qual a atividade sexual, quantas vezes, aí você percebe que não tá bem, mas ela não fala. Por que isso, Mia? Ela tem tanto tabu, né? Primeira coisa, é uma grande satisfação estar aqui, né? Conversando com Zuleika, que é uma pessoa que eu admiro, sempre admirei. Crescemos juntas, eu digo crescemos juntas, né, na faculdade e na residência, então é um grande prazer rever. Zu, cada vez mais a gente percebe o quanto o assunto de sexualidade precisa ser falado, porque até o momento pouco se falava, e quando a gente começa a falar, as mulheres começam a se incomodar e a perceber que elas têm sim suas limitações. Isso não quer dizer que a gente queira colocar todo mundo dentro de um modelo, não é isso. Mas é importante que cada mulher se sinta feliz com a sua sexualidade, conhecendo e reconhecendo os seus verdadeiros potenciais. E a gente percebe que a sexualidade, ela é influenciada por inúmeros aspectos. Eu digo que a mulher, ela tá aqui, mas atrás dela, ela arrasta com ela uma sequência de vivências ao longo da vida. Ela arrasta suas primeiras experiências sexuais e muita gente acredita que isso é que vai determinar se ela teve algum trauma. Não é bem assim. É claro que influencia, mas fatores até bem menos comentados, como por exemplo a educação familiar, aquela jovem que às vezes cresceu em um meio que muito reprimido, né? Onde dizia assim, menina, fecha as pernas, menina, não fala isso, enfim, com várias restrições. É claro que é preciso educar, eu não quero de forma alguma desconstruir, mas é preciso que se tenha até uma orientação sobre como educar, o que dizer, né? E influências outras, religiosas e tantas outras coisas que fazem a mulher achar que existem mitos, tabus, verdade, pecado. Quanta coisa, às vezes eu escuto uma mulher arregala o olho quando fala em sexo oral. Então repare quanta limitação, né, Zuleika? Então, é por isso que eu digo que é preciso falar. A gente precisa conversar sobre esse assunto. Então, estamos aqui já falando. E é importante, assim, por isso que a paciente, ela não fala. E quando você vai atrás... Eu não faço sexologia não, mas aí eu encaminho, né? Mas aí eu tenho que, pelo menos, saber onde está o problema. O problema, como reconhecer, como reconhecer, né? Então, às vezes, quando você diz, tá bem, não, tá bem, ela não fala. Mas quando você diz, qual é a sua, né, a frequência sexual? Uma vez que a gente tá muito cansado, e a gente chega... Aí não tá legal não, você tem certeza, olha o seu casamento, você não quer passar, né, e ter uma avaliação. E aqui no Centro Eva a gente tem Lorena, que você conhece. Sim, Lorena. Né, e Lori faz bem. Eu tive uma que, porque como eu faço infertilidade, ela diz, ela não ia conseguir engravidar, ela tinha relação uma vez no mês e naquele mês podia não ser o período que ela estava fértil, porque o período fértil a gente só tem até no ciclo menstrual, aquele período acabou. Então se ela teve relação lá, que já ovulou, acabou, é um mês, 2. E ainda tinha que ela, além dela não gostar, ela dizia, mas eu não gosto, eu sei que eu vou ter que fazer pra engravidar, imagina. Aí eu, não é aí normal. Vem o fogo. Tem mulheres assim, que nunca quer ter sexo, tá sempre com a libido baixo, mas quando diz, não, vou engravidar, aí vem uma vontade, vem um fogo, gente, a cabeça começa a trabalhar e a tecer pensamentos
eróticos e a trazer estímulos mentais de sexo. E realmente elas aumentam o desejo nessa mas fase. é isso que eu queria falar, assim, Aninha, que você falasse um pouquinho em relação. Eu tenho. Agora, nessa semana, eu liguei pra Lorena, Lore, o que é isso? A paciente disse que não tem libido nenhuma. E a testosterona dela, 10 vezes a minha. Eu disse, não, minha filha, peraí, esse negócio não tá... Eu disse, esses hormônios estão ótimos. Inclusive, ela tá com implante. E ela achou até que não tava... Não, essa quantidade acho que não foi boa. Não é, seus exames estão ótimos. E essa parte da libido, que realmente tem a ver com muita coisa, né, Mi? Fale um pouquinho sobre isso. Então, a gente... Primeira coisa, né? Os implantes, eles realmente prometem trazer uma melhora nessa libido porque equilibra a parte hormonal. Mas eu digo que a sexualidade, ela é como se fosse um grande quebra-cabeça. E nesse quebra-cabeça, as peças precisam se encaixar para você construir a sua sexualidade. E aí, o hormônio, o equilíbrio hormonal, ele é apenas uma das peças desse quebra-cabeça. É preciso que essa mulher ela se entenda por inteiro. E é nesse contexto que eu acho que o ginecologista, ele precisa ter um olhar sensível de primeiro abordar essa mulher. Porque muitas mulheres não falam que têm dificuldades com a libido, dificuldades sexuais, ou então falam de forma muito tímida e resumida. Então, o ginecologista, ele precisa perguntar. E eu acho que o que vem logo na cabeça é a frequência, né? Mas é mais importante do que isso. Então, eu sugiro que seja feita primeiro uma pergunta geral. Como está a sua relação sexual? Como você se sente? Você se sente feliz? Certo? Ah, doutora, ela vai responder, eu me sinto feliz. Muitas dizem que sim, algumas dizem, a gente vai levando. Você tem vai vontade? Levando, terrível, né, Nia? Terrível. Então, assim, aí eu pergunto, você tem vontade de ter sexo? Aí vem outra resposta. Às vezes ela diz assim, tá bom. E você tem vontade? Eu não tenho. Então, como é que algo tá bom e não tem vontade? Então, eu acho que é preciso ir evoluindo no nível de perguntas, né? Então, você tem vontade de ter sexo? E aí algumas dizem, eu tenho ou não tenho. E você lubrifica bem? Na hora da relação? Porque, gente, a lubrificação, ela é um sinal físico de excitação. E a excitação vem do desejo sexual. Então, se ela não lubrifica, a grande maioria é porque não tem desejo, né? E muita gente fica achando que não, que é carência hormonal. E às vezes você pega mulheres jovens com baixa lubrificação. E aí, nesse ponto, eu digo que nós, ginecologistas, que lidamos com hormônios, precisamos prestar atenção, porque às vezes é uma influência de uma pílula anticoncepcional, e a gente precisa saber ajustar isso. Contraceptivo, né? Ajustar. Então, por exemplo, uma que já usa implante hormonal, ela tem tudo para poder lubrificar. Ela já ela ainda, mesmo assim, não lubrifica. Então, alguma coisa está E não errada. Tá ainda no climatério, que realmente pode ser falta de estrogênio e ter que associar, né? E nem no período de gestação, nem do período ou de gestação, pós-parto, nada. Então, é isso aí. Interessante isso. Aí, continuando, tem a lubrificação e algumas dizem assim, eu não lubrifico tão bem, certo? Mas e quando o seu parceiro, ele lhe procura, ele estimula você? Como é esse processo? O que ele faz? Ele lhe beija, ele lhe abraça? Então eu já vou, repare que eu já vou adentrando mais na conversa. O que ele faz com você? Porque às vezes, gente, ela até tem vontade, mas ela não é adequadamente estimulada. Porque não é só chegar, dar um beijo aqui, outro no peito e já saltar para a região genital como se fosse uma coisa que fosse acontecer assim. Às vezes as pessoas se pegam nas primeiras experiências, no tempo de namoro, quando as coisas eram realmente mais rápidas, né? Afinal de contas, o casal já ficava cada um na sua casa pensando. Só pensando, o desejo já estava na cabeça. Estava ali. Então ficava só pensando no encontro. Então imagina, a cabeça já estava trabalhando. O que um casal pensa hoje no dia a dia? Nas contas a pagar. No trabalho. Pegar o menino na escola, levar na escola, o leite que acabou, que tem que comprar o pão, né? Trocar o gás. Eita, ainda tenho que estender roupa, lavar roupa. Então, são questões do dia a dia. E essa domesticidade compromete a eroticidade feminina. O homem, claro, ele se excita mais rápido, ele entra em ereção mais rápido e ele pensa que a velocidade dele vai ser a mesma da mulher. E ele precisa ter paciência. Então, sim, agora é o seu problema. Como é que ela vai falar pra ele? Olha, você tem que me beijar mais, você tem...
É difícil Sabe o que também é que para acontece? ela, Que é né? um dos pontos que eu trabalho com minhas clientes em terapia sexual, é a comunicação. Então não adianta apenas querer resolver a questão hormonal, da mesma forma que não adianta apenas querer resolver com um lubrificante vaginal. A comunicação, ela é um dos pilares E que de ele uma boa sabe que no relação. relacionamento, com o tempo, cada vez fala menos, Isso. cada vez, Guarda-se né? mágoas. Guarda-se mágoas, Então, às é. vezes, você tá ali de Então vai ter que manhã. fazer uma terapia mesmo. Tem que fazer uma terapia, porque você de É. manhã escuta uma grosseria do seu parceiro, É. aí aquilo fica ali remoendo. É. De noite você vai querer ter sexo? Claro que não, É. você passou o dia com raiva, chateada, por causa do que você ouviu dele, ou ele ouviu dela, né? É. Então, isso acaba crescendo, cultivando no íntimo de cada um sentimentos que não alimentam o sexo, pelo contrário, alimentam o afastamento, né? Então, com certeza, a terapia sexual, ela é super bem-vinda, ela é uma terapia, né? No caso, são encontros semanais com o seu cliente, às vezes é necessário E quando é ter necessário encontro com o parceiro também. você tem esse feedback, eles vão ou são mais resistentes? Todos vão. Vão, porque o todos, homem é mais, né? A sexualidade é maior, o homem ele quer a mulher dele respondendo, né? É, Quando ama, né? Porque mesmo amando, às vezes isso se perde, né? Eu tenho casais que você Isso. vê que se ama muito, mas foi perdendo. E aí ela mesma chegou pra mim, Zu, mas eu quero alguma coisa porque a gente tá se transformando em amigo, mas a gente se ama. Então eu não quero perder isso. Isso, então né? é preciso resgatar. E o terapeuta sexual, ele vai saber os caminhos para, primeiro, identificar as dificuldades, os problemas, trabalhar a comunicação, trabalhar a fala assertiva. Não adianta você chegar e falar verdade. simplesmente o que quer de qualquer jeito. Tem que se saber a forma correta de falar. Afinal de contas, se vocês forem pensar bem, a gente procura falar de forma adequada com tantas pessoas na rua, na sociedade, por que não também cuidarmos das nossas palavras com aquela pessoa que a gente ama? E né? que tá do lado o tempo inteiro e que às vezes por causa disso a gente acha que é quem, como a gente comentou hoje, né? Quem pode estar escutando, que aí o marido às vezes descarrega com você, que é quem tá o tempo todo. Eu digo, ei, Exato. comigo não, viu? Pera aí. Aí ontem eu brincando com a doutora Francine, que é amiga da gente, ela disse que eu achei uma coisa engraçada, ela disse, não, para meu marido, se ele vier falar diferente, me trate como estranha. Porque quando você nunca vai tratar um estranho, uma pessoa que você acabou de conhecer, mal, né? Mal, Vai dar bronca, exatamente. você vai querer tratar bem, né? Então, às vezes ela brinca, olha, peraí. Ó, eu sou um estranho aqui, ó, me trate como estranha. Exatamente. Nesse momento, respire, que eu tenho que ser bem tratada, né? Porque eu sou mulher, Com certeza. né? E um dos aspectos que também é trabalhado na terapia sexual é trazer conteúdos eróticos para a mente dessa mulher. Porque, Isso aí é legal. É legal. Porque, assim, pasme, Zu, mas tem pessoas que não conseguem ter pensamentos eróticos, não conseguem se visualizar em uma cena de sexo. Ou então, quando se imaginam em determinada situação, automaticamente bloqueiam o pensamento porque vem Aquilo o sentimento de lá, vergonha, de nojo, de medo, o sentimento de pecado. Então repare o quanto isso que eu falei no início, essa bagagem que a pessoa traz e arrasta ao longo da sua vida, influencia. E é preciso a gente identificá-las para poder ir cortando esses fios e deixando para trás esses entulhos. E aí a gente segue a vida mais leve. Segue, simplesmente você vai caminhando e você vai se sentindo até como se estivesse flutuando. De tão livre, leve, sexualmente que você pode se tornar. Ai, que legal, que papo legal, adorei. É uma delícia, eu digo adoro. Ela com as pacientes de sexologia, eu com as minhas, tentantes também, eu me delicio. Quando a gente faz o que gosta é tão bom, né, Mia? A gente bom. se realiza muito, ajudando, né? A gente tá aqui para isso, como instrumento, né, de ajudar cada uma na sua especialidade. E esse bate-papo do Momento Eva foi para isso. Beijos!